Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 18. Trafalgar Water. Lav retorna. Lazy/Luffy e seu grupo estavam na frente de Lav e sua irmã, que queriam conversar com os Mugiwara sobre um assunto muito importante. Lav ia começar a falar, mas Hancock/Nami o interrompeu dizendo: antes de começarmos a conversar, retorne-nos aos nossos corpos para que possamos ficar calmos. Isso mesmo, não aguento mais ficar no corpo desse gato sarnento. Nami/Hancock gritou furiosamente. Lav assentiu e, criando sua sala de cirurgia, fez com que os quatro voltassem ao normal. Sim. De volta ao meu corpo de rainha. Nami gritou de alegria. Oh, meu corpo lindo e perfeito, nunca mais vou perder você, disse Hancock, abraçando-se. Que pena, foi divertido ser Luffy com Lazy, disse tristemente. Bem, você aguenta, eu preciso do meu corpo para muitas coisas e não apenas para brigas. Luffy gritou furiosamente. Parabéns para você. Ainda tenho que esperar voltarmos ao normal, disse Franky/Nojiko com raiva. Calma, minha filha. Tudo vai se resolver, disse Calypso, acalmando-a. Lav tossiu um pouco para chamar a atenção de todos e quando conseguiu, disse: agora que você voltou ao normal, acho que podemos falar sobre nossos interesses em você. Luffy olhou para ele com um sorriso e já estava com a marca do Pirata Yard na mão. No entanto, ele olhou para a suposta irmã e não pode deixar de achá-la atraente, ganhando dela um sorriso astuto. Ele decidiu deixar para depois e abordou Lav dizendo: bem, Torao, não é necessário que você nos conte seus planos já que os conhecemos muito bem. Porém, é necessário que eu lhe dê algo que você precisa muito. O que é isso? Lav disse. Porém, Luffy colocou a mão na testa e depois de um tempo, Lav levantou a cabeça para olhar para todos até chegar a Luffy. Ele deu um suspiro profundo e disse: diga-me que isso é uma piada de mau gosto, Mugiwara. Xixi, infelizmente não é, Torao, e eu acho que você quer uma explicação do que está acontecendo, Luffy disse com um sorriso. Acho que mereço, disse Lav seriamente. Luffy suspirou e começou a contar tudo sobre seu retorno, surpreendendo os dois irmãos. Ao terminar, Lav olhou para ele chateado e gritou: você sabia que uma guerra dessas proporções exige um grande planejamento para vencê-la? Você não pode depender apenas dos 50 filhos que terá no futuro. Eu sei e por isso pedia de suas memórias para ter uma das mentes estrategistas mais brilhantes daquela guerra, Luffy disse suspirando. E por que você não me deu as lembranças de Shabond? Eu poderia ter planejado um bom plano naquela época. Lav gritou para ele ainda mais furioso. Desculpe, mas achei mais prático entregá-los para você agora porque eu estava em uma guerra e tive que passar 2 anos planejando meus movimentos no novo mundo. Luffy também gritou furiosamente. Ao ouvi-lo falar daquele jeito, Lav abriu os olhos surpreso e então deu um sorriso divertido e disse: parece que você finalmente alcançou a maturidade, Mugiwara. Luffy não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhado e disse com um sorriso: ah bem, não quero perder meus nakamas de novo e por isso decidi aprender sobre o mundo para mantê-los seguros. Parece bom para mim, é uma boa maneira de protegê-los, disse Lav. Claro que sim, agora devemos, Luffy começou a dizer, mas viu como Lazy caiu do penhasco que você está fazendo, estúpida. Depois de salvá-la, Lazy começou a rir alto como se fosse uma criança enquanto dizia: ah, olha, não aconteceu nada comigo. Ela gritou de alegria. O que você estava pensando, estúpido? Se você não tivesse se salvado você teria morrido, Luffy gritou com raiva. Fei, mas eu estava entediado e queria ver se encontrava um daqueles gigantes para lutar com ele, Lazy disse com um grande sorriso. Bem, não. Você tem que ficar aqui com a gente e seguir tudo o que eu digo, Luffy gritou ainda mais furioso. Ei, mas estou entediado. Podemos voltar para a área com muito fogo para ver se tem outro dragão, perguntou Lazy com estrelas nos olhos. Não. Como você pode ser tão estúpido e ao mesmo tempo tão lindo, Luffy gritou com dentes de tubarão, farto. Todos no local ficaram boquiabertos, até mesmo Len, quando viram quem era a fonte de tantas risadas. Todos puderam ver Lav caído no chão, segurando a barriga e rindo como se não houvesse amanhã, enquanto Luffy olhava para ele com olhos furiosos. Você consegue dizer o que há de tão engraçado? Ele gritou, já cansado da risada dela. Ah, me desculpe, mas é. Ah, é engraçado. Ah, ver como. Ah, o karma cai. Ah, você. Ah. Lav tentou dizer sem parar de rir. Luffy pôde ver Nami que tentava conter o riso e com olhos furiosos, ela foi até Lav para colocar a mão nele e dizer: absorção. Já tendo obtido o poder do Op Op, Luffy estendeu a mão para dizer: sala.
A sala de cirurgia foi criada ao redor da área e enquanto Lavi continuava rindo, sem saber o que estava acontecendo, Luffy sacou sua espada D para realizar vários cortes na frente de Lavi. Instantaneamente, o cirurgião parou de rir ao se ver dividido em várias partes e olhou para Luffy com a testa franzida. Parece que você não está de bom humor agora, Mugiwara, ele disse com um sorriso divertido. Luffy olhou para sua cabeça com olhos muito zangados e respondeu. Obviamente que não. Talvez seja muito engraçado para você que o karma caia sobre mim, mas para mim não é. Ok. Eu já entendi isso. Não vou rir de novo da sua desgraça por ter que lidar com uma bomba ambulante ao seu lado, já que sei muito bem o quanto isso é ruim, Lav disse ainda com seu sorriso. Luffy assentiu e o fez voltar ao normal e então Lav disse. Vejo que o que você disse sobre essa habilidade é verdade. Isso mesmo, com manipulação demoníaca posso ter diversas habilidades e ficar ainda mais forte. Mas vamos lembrar o que Kaido disse. Que é o que pode te levar a conquistar o mundo, então é superior a qualquer habilidade, disse Luffy com um sorriso. Lava assentiu, mas eles ouviram alguém tossir para bater e ambos viram Len, que estava olhando para eles sério. Devo dizer que estou surpreso ao descobrir que agora meu irmão vem de uma vida passada e que eu estava morto nela. Mas eu não me importo com isso, Ruffy ainda será meu irmão, não importa o que aconteça, ela disse com um sorriso. Obrigado, Len, fico feliz em saber que você conseguiu sobreviver nesta vida e prometo que vou te proteger, Lav disse olhando para ela. Len assentiu e então olhou para Luffy e um sorriso sedutor apareceu em seu rosto. E você, senhor rei dos piratas de uma vida passada? Acho interessante essa condição que aquele deus D colocou em você e não posso negar que quero ser mãe de um desses 50 filhos, disse ela, aproximando-se dele sensualmente. Luffy permaneceu calmo enquanto Len o segurava pelos ombros para chegar ainda mais perto de seus lábios. Porém, uma espada foi colocada entre eles e quando olharam, puderam ver Lavi com um sorriso divertido. Vamos, irmã, não se precipite tanto, primeiro devemos pelo menos sair daqui, disse ele. Len fez beicinho e se afastou de Luffy dizendo. Você é mau, Ruffy. Luffy riu disso e começou a caminhar em direção aos outros enquanto falava. Bem, devemos voltar para os outros, sala. Para planejar o que faremos em relação a... Mas ele parou quando sentiu algo familiar e então ouviu Lav dizer atrás dele. Desordem. Instantaneamente, Luffy se viu olhando para Lav, Len, surpreendentemente, para seu próprio corpo. Ele olhou para baixo e encontrou duas grandes montanhas sob o casaco que Nami deveria estar usando e com isso percebeu o que estava acontecendo. Torão. Por que diabos você mudou Nami eu de novo? Nami/Luffy gritou com raiva. Lav deu-lhe um sorriso maligno e disse. Eu sempre me perguntei como seria se eu transformasse vocês dois no corpo um do outro. Foi uma grande oportunidade e eu não iria desperdiçá-la. Vou em frente para o abrigo. Vamos, Len. Len assentiu e seguiu seu irmão até o abrigo enquanto Nami/Luffy gritava para Lav. Ei! Devolva-me aos nossos corpos. Você não pode nos fazer voltar ao normal e depois causar isso de novo. E Nami, pare de tocar meu corpo desse jeito. Luffy/Nami estava se tocando por todo o corpo até que Nami/Luffy gritou com ela e ela disse. Vamos lá, não é como se eu já não tivesse tocado nele muitas vezes, sim, mas me parece estranho assim, Nami/Luffy disse sério. Luffy/Nami sorriu maliciosamente e se lançou em direção ao corpo dela para agarrar seus próprios seios, amassando-os com as próprias mãos de Luffy. Nami, o que você está fazendo? Nami/Luffy perguntou, tentando resistir. Apenas dando amor à minha doce rainha pirata, disse Luffy/Nami com um sorriso travesso. Não, seja tão, vaidoso, disse Nami/Luffy olhando para ela com raiva. Mas Luffy/Nami o beijou com paixão, fazendo com que todo o controle de Nami/Luffy fosse a merda. E eles começaram uma batalha feroz e cheia de paixão na neve. Calypso e Franky/Nojiko assistiram isso com um sorriso enquanto Hancock cerrava os dentes e gritava para o céu. Eu te odeio, Trafalgar Lav. Por que você não me mudou? De volta ao abrigo, todos já estavam reunidos, exceto o grupo de Zoro e Lav que devolveram as pessoas alteradas que estavam lá ao normal. Sou eu de novo. Nojiko gritou de alegria. Que alívio ser eu de novo, disse Vivi com um suspiro. Super. Sou Super Franky de novo. Gritou Franky. Sim, sou eu de novo. Gritou Cenoura, pulando. É bom estar de volta, mas o que diabos aconteceu com meu corpo? Chopper gritou furiosamente. É melhor você nos fazer voltar ao normal, Torao. Gritou Luffy, um tanto corado e nervoso.
Mas você não pode negar que gostou do que fizemos antes de voltar para cá, Nami disse a ele com um sorriso felino. Luffy apenas desviou o olhar com o rosto vermelho e Usopp perguntou: o que eles fizeram? Luffy cobriu o rosto parecendo um tomate e Nami disse: acabei de realizar uma fantasia que tinha de dar amor ao Luffy com nossos corpos mudados. Agora estou satisfeito. Quase todos olharam para Luffy de boca aberta e Franky gritou: isso é super extreme. Você gostou, hein? Lav perguntou zombeteiramente. Cala a boca, você causou tudo. Agora vamos falar sobre o que faremos a partir de agora. A primeira coisa que você deve saber é que iremos em direção aos 3 imperadores do mar para tirá-los do jogo, disse Luffy, se recuperando. Os novos ficaram chocados ao ouvir isso e Calypso perguntou: filho, você tem certeza disso? Não conheço muito bem esse tal do Barba Negra, mas sei muito bem que tipo de monstro são Liling e Caído. Não se preocupe, mãe, enfrentei eles juntos na minha vida passada ao lado de Toroide e tudo. Agora posso lutar contra eles sozinho, mas vou levar os 2 de volta para a luta, disse Luffy com um sorriso. Calypso olhou para Lav com olhos sérios e disse: Trafalgar Water Lav, sei que você carrega um dos Akuma no Mi mais poderosos do mundo, mas preciso saber se posso confiar em você para apoiar meu filho nessa luta. Lav olhou para ela com certa tristeza, pois a entendeu e apenas disse: confie em mim, garanto que seu filho é como um irmão para mim. Calypso ia. Com isso, Calypso sorriu e lhe deu um abraço, dizendo: tudo bem, vou confiar em você e se quiser pode me chamar de mãe. Lav corou um pouco e ficou parado no abraço. Então Lei olhou para as crianças adormecidas e perguntou: essas crianças são do laboratório do César? Isso mesmo, sabemos que aquele desgraçado vai tentar transformá-los em gigantes com uma droga e queremos levá-los para casa, disse Chopper sério. O governo está em busca de soldados gigantes e com certeza convenceram César a consegui-lo. Malditos presunçosos e arrogantes. Calypso gritou com fúria. Lav ficou ao lado dele e perguntou: Calypso ia, você conheceu uma família com o sobrenome Don Quixote enquanto era Tenryubito? Calypso olhou para ele surpreso e com um suspiro disse: sim. De todas as famílias, foi uma das poucas onde encontrei pessoas que valem a pena. Nele havia um homem que só queria viver uma vida como uma pessoa normal e ele era um por quem eu tinha muito respeito. Por que você pergunta? Porque quando sairmos desta ilha iremos para Dressrosa e naquele lugar está Don Quixote do Flamingo, um ex-Tenryubito que devemos derrotar, disse Lav. Calypso abriu os olhos com esta revelação e com o rosto cheio de tristeza, ela disse: aparentemente meu velho amigo teve um azar quando realizou seu sonho. Ainda terei que mostrar aquele pirralho quem manda. Fim do capítulo 18. Capítulo 19. Os problemas começam. Na área nevada, o grupo de Zoro caminhava pela neve enquanto seguia Reju/Zemi, que lutava com Zemi/Reju o tempo todo. Estávamos indo muito bem sem você, Morango. Agora tenho que aguentar você até lá. Reju/Zemi gritou com raiva. Cala a boca, só vim para ter certeza de que você não fez nada suspeito com meu lindo corpo, Marima, gritou Zemi/Reju, também furioso. Zoro Dono, Sanji Dono, posso dizer que suas irmãs são muito parecidas com você, disse Kinemon. Nós sabemos, mas agora devemos voltar para os outros, disse Zoro. Para esta ocasião apoio o Marimo. Já quero voltar para o meu corpo e não vê-lo girando como se fosse uma dançarina, disse Bonchan/Sanji, um pouco irritado. Vamos Sanji, você deveria admirar como seu corpo dança tão graciosamente, disse Sanji/Bonchan dando giros. Mas de repente, eles ouviram gritos horríveis e quando olharam, puderam ver uma criatura estranha ao longe. Mas o que é isso? Jin gritou. Parece horrível. E Osako gritou. E viscoso. Johnny gritou. Então, grandes gotas da criatura começaram a cair do céu e Zoro gritou. Droga! Esse cientista já começou seu jogo. Devemos voltar para o abrigo com os outros agora. Por que, filho? O que há de errado com aquela criatura? Sua mãe perguntou a ele. O que acontece é que aquela coisa chegará à área congelada e então se tornará um gás perigoso que cobrirá toda a ilha. Bonchan/Sanji disse sério. Então devemos voltar rapidamente para os outros, disse Zemi/Reju começando a correr. De volta com os outros, Luffy estava indo com Nami, Hancock, Robin, Franky, Lazy e Lava em direção ao navio de Smoker para iniciar o plano. Lei e Chopper vão ao laboratório de César para obter novamente a fórmula do antídoto. Os outros ficaram para cuidar das crianças, com Calypso no comando. O grupo de Luffy embarcou no navio de Smoker e quando os dois irmãos ouviram, White/Smoker disse: Mugiwara, você conseguiu fazer Trafalgar nos devolver ao normal? Luffy olhou para Lava ao lado dele e usou sua habilidade para fazê-los voltar ao normal.
Uma vez de volta ao seu corpo, White se jogou nos braços de Luffy e o beijou apaixonadamente enquanto todos sorriam. Quando ela se separou dele, ela lhe disse com uma voz sensual: "Eu queria fazer isso desde que sabia que veria você aqui. Espero que quando resolvermos isso você possa me agradar como desejo. E assim será, mas você terá que esperar um pouco para que isso aconteça. Mas agora não temos tempo. Vim te procurar para entrar no laboratório e capturar Caesar", Luffy disse sério. Ambos assentiram e seguiram o grupo de Luffy até as portas do laboratório. Mas eles viram como o grupo do Zoro chegou chateado e Bonchan/Sanji gritou: "Luffy, aquela criatura começou a se mover, então devemos entrar agora." "É horrível." Gen, Yosaku e Johnny gritaram. Todos chegaram na porta e Zoro disse para Luffy: "Luffy, vamos nos apressar e entrar antes que essa coisa vire gás." Luffy acenou com a cabeça e olhou para Lava, que criou a sala de cirurgia para retornar o resto das alterações ao normal. "Sim, de volta ao meu lindo corpo!" gritou Reiju. "Finalmente deixe o corpo nojento daquele morango. E me dê minhas katanas, droga!" gritou Zenny. "Ah, sim, sou a linda Bonchan de novo!" Bonchan gritou, dançando. Sanji estava se abraçando enquanto chorava muito e dizia: "Senti sua falta, corpo garanhão que mulheres lindas adoravam e perseguem. Não vou perder você de novo. Ah, pare de chupar, cozinhe." "Isso é uma mentira vil", disse Zoro com um sorriso. "Você quer morrer, Marimo?" Sanji gritou furiosamente. Mas ouviram uma grande explosão na entrada e quando olharam viram Franky com um grande sorriso. "Gaia, abri a porta de novo com meu laser." Ele gritou com grande entusiasmo. "Muito bem, Franky. Melhorei aquele laser com minha grande engenhosidade e é uma de minhas obras-primas", Reiju gritou de alegria. Lava olhou para Luffy e disse: "Irei com minha irmã ajudar o Dr. Ian na busca pela fórmula." Luffy acenou com a cabeça e Lava desapareceu com sua habilidade de ir até sua irmã. Todos iam entrar no prédio, mas ouviram gritos do navio Sword Marina e ao avistá-lo descobriram a causa. "O que é isso?" Smoker gritou. "Eles parecem criaturas viscosas e vêm do céu", disse White. "É aquela coisa que falei, é lançar pequenos pedaços de si mesmo para atravessar o lago. Quando estiver totalmente lançado, em algum momento ele se transformará em gás e cobrirá toda a ilha", gritou Sanji. "Mitos, tire todos os seus fuzileiros navais do navio e traga-os para as instalações." Luffy gritou sério. Smoker acenou com a cabeça e começou a mover todos os fuzileiros navais do navio, dando-lhes ordens para se apressarem. Mas eles viram como as criaturas se combinaram, tornando-se maiores e indo em direção a eles. Um dos fuzileiros navais atirou nele com um lança-chamas, acreditando que o fogo poderia prejudicá-lo, mas a criatura explodiu como uma bomba, levando-os embora. "Não comece a lutar contra essa coisa, vá para o prédio imediatamente." White gritou com autoridade. Era tarde demais para salvar os fuzileiros navais do navio destruído e eles sabiam disso, então continuaram correndo em direção às instalações para se manterem seguros, mas então viram uma certa pessoa parada acima deles. "Chororó, que bom ver você de novo, meu bom menino, e desculpe por ter mantido você trancado por 3 anos", Caesar disse com um sorriso maligno. Todos olharam para ele com os olhos arregalados e Luffy tentou impedir Reiju de se lançar contra o cientista malvado para matá-lo. "Caesar, droga! Você é uma vergonha para a ciência!" ela gritou com raiva. Caesar olhou para ela com olhos curiosos e dando um sorriso zombeteiro, disse: "Ah, que interessante! E o que você acha que é ciência, pirralho? A ciência é uma ferramenta para realizar seus desejos e uma garota como você nunca entenderá isso", Reiju ia responder, mas Luffy a beijou para acalmá-la e disse: "Não se preocupe, eu prometo que em breve você poderá dar a ele o que ele merece. Mas por enquanto você deve resistir, querido." Reiju respirou fundo e colocando a cabeça no peito de Luffy, ele disse: "Ok, só porque você me pediu." Luffy acariciou seus cabelos e olhando para Caesar, disse: "Caesar Cloven, o pior cientista da história, descartado pelo governo mundial e cujos experimentos sempre terminam em fracasso." Caesar cerrou os dentes com essas palavras e gritou: "Falhas? Não fale bobagem. Meus experimentos não são um fracasso. Aquele incidente de anos atrás nesta ilha só deu errado por causa da intervenção daquele maldito Vegapunk." Luffy revirou os olhos para ele e disse: "Sim, claro, e sou um almirante da marinha que mata piratas apenas para minha justiça absoluta." Enquanto isso, na base da Marinha Mundial Akainu espirrou, causando uma erupção em um vulcão distante e disse: "Que estranho, alguém deve estar falando de mim. Só espero que ele não seja um pirata amante de carne e que procure ser o rei dos piratas." De volta ao Pancasar de Luffy espirrou, causando um grande aceno em todos e presumiu que Akainu devia ter falado sobre ele.
César olhou para todos os presentes para dizer: peço que seja paciente. Meu menino é fraco contra a água e deve se lançar aos poucos para chegar a esta área. Quando eu conseguir chegar nessa área, vou provar que o que aconteceu aqui há 4 anos. Uau! Mas ele não conseguiu continuar falando, pois Reju se lançou em sua direção com um chute de fogo rosa e gritou: não estou interessado no que você planeja com essa coisa. Eu vou chutar sua bunda. Luffy suspirou já sabendo que ela era parecida com ele nesse sentido. Enquanto isso, com Lav, Lane e Chopper, os 2 irmãos entraram na sala de pesquisa encontrando Monet e deixaram a sacola onde Chopper estava no sofá pronta para que ele pudesse sair para pegar a fórmula. Olá Monet, vejo que César deixou você sozinho no laboratório, disse Lav com um sorriso. Monet olhou para os 2 através dos óculos e com um sorriso divertido disse: isso mesmo, o professor foi ver sua criatura e me deixou responsável pelas instalações. Entendo, você poderia vir comigo. Preciso ver algo na ilha e quero que você me empreste suas habilidades por um tempo, disse Lav olhando para ela. Monet olhou para ele surpreso por um momento, mas depois sorriu coquete e disse: ah, um encontro? Isso me deixa muito feliz. Eu não diria assim, só quero que você me ajude em uma coisa. Você entenderá quando vier, Lav disse se movendo. Está tudo bem, eu estava entediado de qualquer maneira, disse Monet, deixando o que estava fazendo e seguindo os 2 irmãos. Quando os 3 saíram da sala, Chopper saiu da sacola para começar a procurar a fórmula do antídoto que as crianças precisavam. De volta à entrada, Reju se moveu pelo ar, lançando vários chutes em César com toda a sua fúria. Seu bastardo, me deixe em paz. César gritou furiosamente. Abaixo, os Mugiwaras assistiam à luta um tanto animados, principalmente Sanji e Luffy, mas viram como os capangas do cientista miravam em Reju. Maldita perna rosa! Solte o professor! Gritaram. Sanji se lançou contra eles com uma série de chutes de fogo, deixando-os no chão. Não se envolva na briga da minha irmã! Ele gritou. Já tranquilo sabendo que ninguém incomodaria Reju em sua luta, Luffy voltou a assistir à luta. Incrível, a irmã Reju ficou mais forte nesses 2 anos. Yosaku disse surpreso. Posso perceber que ele tem um bom domínio de Armoraki para lutar contra usuários de logia, mas ele se deixa levar muito pela raiva, Zeiri disse sério. Isso se deve à sua paixão pela ciência, ele não gosta quando alguém a usa de maneira ruim. Mas Zeiri-san tem razão, se ele se deixar levar por essa raiva pode acabar mal. Mas vendo a fruta gás de César, acho que essa habilidade pode ser boa para ela por causa de sua ligação com veneno, Luffy disse pensativo. Zeini assistiu à batalha com alguma preocupação pelo seu rival e rezou profundamente para não perder. De volta à batalha, Reiju se lançou em César com um chute giratório. Darwin Shot! Ela gritou com raiva. Ele despencou com grande força quando seu fogo foi visto evoluindo para chamas mais fortes. Mas seu ataque passou por César como nada. César cerrou os dentes e lançou uma coluna de gás em direção a Reiju, gritando: túnica de gás! O gás cobriu Reiju sobre sua cabeça, parecendo tentar sufocá-la. Chororó, isso é inalar. Meu gás melhorou durante meus experimentos e é letal para... César começou a gritar. Mas para seu horror, ele viu como Reiju se livrou da nuvem e sorriu para ele como um DE. Seus venenos não funcionarão comigo já que tenho certas habilidades com venenos, ela disse zombeteiramente. César ficou furioso com isso e gritou: não acredite tanto, pirralho. Porém, ele viu que Reiju não estava mais ali e quando a procurou, a encontrou no céu, bem alto nas nuvens. Ele viu como ela desceu rapidamente em sua direção, cercada por grandes chamas rosadas e gritou: tiro de Newton. Ele não conseguiu se retirar a tempo e foi atingido por um chute com a força da gravidade, caindo no chão com um impacto. No entanto, César levantou-se do chão com alguns ferimentos, mas ainda em pé de guerra, então Reiju atacou novamente. Darwin, ela começou a gritar. Mas César tirou algumas castanholas do casaco e tocou-as, gritando: tanque de gasolina. Instantaneamente, uma grande explosão foi desencadeada onde Reiju estava, deixando todos em estado de choque. Irmã! Sanji gritou aterrorizado. Morango! Zeini gritou preocupado. Chororó, você negligenciou meus lindos limes e isso levou à sua queda. Agora meus filhos, cubram ela para que... César gritou mas ficou sem palavras com o que viu. Todos viram a cena com os olhos abertos e Sanji chorou pelo que viu dizendo: obrigado irmão, eu sabia que poderia deixar isso em suas mãos. Reiju olhou com lágrimas enquanto uma mão enxugava seus olhos e seu dono disse com um sorriso: não chore, não gosto de ver você chorar. Reiju o abraçou ainda em lágrimas e gritou: mas Luffy, você pegou aquela grande explosão para me proteger e agora está ferido por minha causa.
Com certeza, Luffy estava na frente dela, segurando-a protetoramente, com a parte de trás de seu grande colete vermelho destruída e com grandes queimaduras no corpo. Luffy apenas deu um grande sorriso e disse: "Isso não é nada, Reiju. Quando te aceitei em minha vida como uma de minhas mulheres, passou a ser minha obrigação protegê-la com minha vida e para isso farei tudo o necessário, mesmo que tenha que me manchar de sangue." Reiju não conseguia parar de chorar em seu peito ao perceber que ela havia se tornado uma das razões de Luffy para continuar seguindo em frente. Luffy pegou seu queixo e a beijou com puro amor, e então disse a ela: "Você lutou bem, meu querido cientista. Mas agora," ele se virou para César com os olhos cheios de ódio, "vou mostrar a esse idiota o que acontece com aqueles que ferem meus tesouros." César não pôde evitar engolir em seco ao sentir que estava em apuros. Fim do capítulo 19. Capítulo 20. Truques com gás. Luffy e César estavam em uma briga onde o capitão do Chapéu de Palha estava em vantagem. César lançou uma enorme cortina de gás que cobria toda a área e gritou: "Chororó, o que você vai fazer agora, Chapéu de Palha? Com esta cortina do meu gás venenoso, todos os presentes serão afetados." Mas Luffy permaneceu calmo e de repente, seus olhos ficaram verdes enquanto ele gritava: "Dragão Gale!" Um vento poderoso veio de seu corpo que se espalhou por toda a área e removeu o gás. "César, o gás pode ser combatido com o vento e eu possuo esse elemento. Agora, olhem mais um dos meus poderes da natureza", gritou Luffy, erguendo a mão. Nuvens apareceram no céu e de repente um raio negro caiu sobre César, iluminando todo o local. Quando a luz negra desapareceu, César estava um pouco carbonizado e ensanguentado, mas tinha um sorriso no rosto de todos. "Sinto muito, Mugiwara, mas você me subestimou", disse ele maldosamente. Luffy e os outros se sentiram estranhos e caíram no chão enquanto tossiam. "O que está acontecendo? Não consigo respirar", disse Reiju. "É o gás do César, entrou em nossos corpos e está nos impedindo de respirar", disse Sanji, ajoelhado. "Simplesmente não pode ser. Não posso cair em um truque tão baixo quanto esse." Zenmi gritou com raiva. "Chororó, você é um chapéu de palha forte, mas não pode fazer nada contra minha inteligência", Ceasar disse levantando-se com um sorriso maligno. Luffy apenas olhou para ele com olhos frios, mas havia um sorriso estranho em seu rosto. Dentro do laboratório, localização de Lavilei e Lav e sua irmã estavam seguindo Monet, quando Lav sussurrou algo para Len e criou sua sala de cirurgia. "Desastres!" ele gritou. Instantaneamente, Len desapareceu de cena e naquele momento Lav se sentiu mal. "Uau, você conseguiu fazer sua irmãzinha escapar, mas não vai conseguir", disse Monet com um sorriso. Lav apenas olhou para frente e viu alguém se aproximando deles. "Eu sabia que você viria aqui, Vergo", disse ele com ódio. "Já faz alguns anos. Você cresceu muito, Lav", disse aquele chamado Vergo parado na frente dele. "Você realmente achou que não tínhamos ideia? Não confiamos no César. É por isso que infiltramos cuidadosamente Monet aqui. Acho que deveria me dirigir a você como Shichibukai agora. Você se tornou famoso." Lav apenas deu a ele um sorriso e disse: "Você sabe. Tudo que eles planejam irá para o inferno, muito em breve. Os escolhidos, do D, acabarão com sua patética." Joguinho, Vergo e Monet olharam para ele irritados e Vergo usou sua vara de bambu com Aki para acertá-lo. "Não fale bobagem. Ninguém pode impedir os planos do Coringa. Agora é hora da sua sentença." De volta à frente do centro de pesquisa, as gosmas continuaram a cair por todo lado enquanto Ceasar observava os Mugiwaras do grupo de Luffy e a marinha ficarem inconscientes diante dele. "Chororó, meus fortes soldados, peguem todos e amarrem-nos com algemas Kairoseki. Parece que os irmãos falharam. Chororó, nada pode ser feito. Eles estavam enfrentando o Chapéu de Palha e Lav. Foi demais", disse ele, observando como as pessoas desmaiadas eram algemadas e levadas embora. Enquanto isso, o corpo original dos Ginmi continuava lançando mais de suas mini-versões para cruzar o lago. Enquanto isso, no Novo Mundo, os pais das crianças pediram à marinha governamental que as procurasse, mas saíram dizendo que não era problema deles. Enquanto os pais sofriam por não conseguirem encontrar os filhos, algumas pessoas vestidas de vermelho apareceram e disseram: "Não tenha medo. Nós, a Marina da Espada, a marinha do novo poder chamado Reino do Amanhecer, estamos aqui para procurar seus filhos." Os pais os viram e o disse: "Reino do Amanhecer é o novo governo que se opõe ao governo mundial e está ligado aos revolucionários. Exatamente, buscamos um mundo livre onde as pessoas do mundo possam viver em paz. Nosso líder Calypso Sama criou este sistema para que haja pessoas dispostas a ajudar aqueles que desejam a liberdade e os necessitados.
Agora conte-nos tudo sobre o desaparecimento de seus filhos e faremos todo o possível para encontrá-los, disse o homem de vermelho. Todos os pais choraram de felicidade e disseram: Obrigado, obrigado Reino do Amanhecer. Obrigado, Calypso-sama. De volta a Pancasard, no local onde as crianças estão escondidas, o grupo que cuidava das crianças viu como as crianças estavam descontroladas e conseguiam escapar das grossas correntes. Usopp, coloque-os para dormir. Nojiko gritou chateada. Infelizmente, meus remédios para dormir não funcionam com eles, Usopp disse calmamente. Então eles viram como Yamato foi jogado fora por uma das crianças e enquanto ela tentava se levantar, ela disse: Eles são fortes, mesmo alguém como eu não consegue vencê-los. Precisamos detê-los de alguma forma. Vivi disse chateada. Se ao menos tivéssemos Calypso-san conosco, mas ela foi até o navio para verificar alguma coisa, disse Nojiko seriamente. Mariane ficou perto de Yamato para tentar curá-la e disse: Existe alguma maneira de ajudá-los? As crianças se aproximaram deles dizendo: Irmãos, queremos doces. Minha cabeça dói. Machuca. Dê-nos doces. Os 6 Mugiwaras observaram a situação sem saber o que fazer, mas então apareceu alguém. É a professora. Disseram as crianças. Chororó, vocês estão bem, crianças? Vamos voltar para o centro de pesquisas, é perigoso aqui. Você quer comer doces deliciosos, certo? Disse César na entrada da caverna. Os Mugiwaras olharam para ele com ódio e Usopp disse: É César. Enquanto isso, a criaturas Milulei continuava a se enviar aos poucos para o outro lado para poder atravessar. Por outro lado, as mini-versões dos Lime estavam se unindo. Um por um para se tornar um. Dentro do centro de pesquisa, Vergo e Monette estavam conversando no quarto de César, quando alguém lhes disse: Ei, Vergo, você é um traidor miserável. Smoker gritou com raiva. Vergo olhou para ele com uma cara neutra e disse: É verdade, fui colocado na Marina da Espada como espião para dar ao Joker informações sobre o que eles fariam. Então, sim, eu traí você. Em uma jaula estavam Luffy, Smoker, Robin, Lav, Franky, Reiju e Branco. Isso traz de volta algumas memórias, não é, Capitão Sam? Perguntou Robin. Isso mesmo, isso me lembra dos outros em que fiquei preso com mitos em uma cela, disse Luffy com um sorriso. Este não é um momento para isso. As crianças sequestradas por César e agora que Vergo nos trai, disse Smoker com raiva. Não se sinta culpado, ele foi um pirata desde o início e deve ter se juntado ao seu esquadrão por ordem do Coringa, disse Lav sério. Smoker olhou para ele com os olhos arregalados e disse: Joker, é um nome que já ouvi muito no submundo. Então Vergo estava nos espionando o tempo todo pela pessoa mais influente do submundo. Não fique tão frustrado, Caçador Branco. Fui tomado apenas como um peão para me infiltrar nos domínios do inimigo e aprender sobre seus planos. Você sabe o que significa ser descoberto. A vida deles não vale mais nada e devo calar a boca deles, disse Vergo de forma neutra. Todos estavam olhando para ele com ódio nos olhos, mas Luffy sorriu maliciosamente para ele. Algo muito patético para alguém sob as ordens de Don Quixote do Flamingo. Ele disse sem medo. Todos olharam para ele surpresos, menos aqueles que já sabiam disso, e Vergo apenas disse: Você vai se arrepender de ter tirado sarro do Joker. De volta ao grupo, os 6 Mugiwaras viram César, que sorria na entrada, e Nojiko gritou: Professor? Então foi você quem sequestrou as crianças? Por que você está aqui? Você não conheceu Luffy-kun? Chororó, mas que malvado. Por que eles foram removidos? As crianças estão sofrendo. César disse maldosamente. Você é quem faz as crianças sofrerem com essa droga. Por que você os faz aceitar isso? Eles só querem ir para casa. Os pais deles estão procurando por eles e nós vamos ajudá-los a escapar deste lugar, Nojiko gritou com raiva. César observou as crianças continuarem pedindo doces e disse com um sorriso maligno: Chororó, parece que eles não querem ir para casa. Vivi ficou na frente das crianças para tentar impedi-las, dizendo: Espere, não vá com ele. Estamos bem e vamos levá-los aos pais. Mas uma das crianças olhou para ela com raiva e gritou: Saia do caminho. Mover. O menino deu um golpe nela, mas passou por ela quando ela se transformou em areia e voltou à sua forma original ao lado dos outros. Você está bem, Vivi? Cenoura perguntou preocupada. Sim, foi só a surpresa daquela pobre criança ter me atacado, disse Vivi séria. Em seguida, as crianças foram até César, que continuou sorrindo e disse: Sim, venham aqui, crianças. Nojiko e Mariane tentaram impedi-los de ir até o cientista. Pare, não vá com ele. Nojiko gritou. Pare, papai vai levá-los para os pais. Confie nele. Gritou Mariane, tentando segurar um deles.
Mas o menino olhou para ela com raiva e gritou: "Não me toque, barata!" Ele ia bater nela, mas Yamato puxou Mariane para longe dele a tempo e Nojiko gritou para César: "Você é um monstro!" "Isso mesmo, você é apenas um ser sem coração por fazer isso com essas pobres crianças." Vivi gritou, também irritada: "Você não é legal." Cenoura gritou com raiva: "Papai vai chutar a sua bunda." Mariane gritou dos braços de Yamato: "Você vai pagar pelo que fez com as crianças." Yamato gritou cheio de raiva. Porém, perceberam que as crianças atrás deles, que ainda estavam acorrentadas, se esforçavam para se libertar. "As crianças estão tentando se libertar." Vivi gritou preocupada. "Você acha que eles vão conseguir?" Yamato perguntou. "Acho que não." O Luffy colocou aquelas correntes deles, então eu acho que não, o Zope começou a dizer. Mas no instante em que ele disse isso, as crianças quebraram as correntes e se levantaram cheias de fúria. "É melhor você não abrir a boca, Usopp. De qualquer forma, quem eu deveria ir contra você é você, maldito. Você acha que seu gás me assusta? Pegue isso, é algo que vai funcionar contra o seu gás." Blue Phoenix. Nojiko gritou, olhando para César com raiva. Ele atirou em uma bola de gude azul que cobriu com seu poder de bomba e a bola de gude se transformou em uma fênix azul que foi direto para o cientista. Mas o pássaro nunca alcançou o homem do gás e Nojiko assistiu em estado de choque enquanto o cientista ria dela. "Coitada, meu gás fruta também funciona com todo tipo de fogo, então só tive que neutralizar o ar que o alimentava. O fogo não pode queimar se você eliminar o oxigênio e você não conseguir respirar", disse César com cara de triunfante. Naquele momento, Nojiko sentiu como se faltasse ar em seu corpo e ela não conseguia respirar. Em seguida, Mariane lançou seu clima táctil artístico e soltou algumas nuvens elétricas rodeadas de tinta. Mas a mesma coisa aconteceu com Nojiko e a mesma coisa aconteceu com os outros. "Chororó, eles disseram que eu tinha encontrado os companheiros chapéus de palha, certo? Bom, eu os conheci e aconteceu a mesma coisa com eles", César disse com seu sorriso habitual. Então ele olhou para as crianças e disse: "Crianças, só darei doces para as crianças boas que retornarem ao laboratório. Por favor, tenha paciência primeiro, você deve cuidar desses demônios que te afastam dos doces. Esmague suas cabeças com aqueles canos enormes." As crianças ficaram tão afetadas pelos efeitos da droga que pegaram os tubos e se prepararam para jogá-los nos Mugiwaras. "Não faça isso." Nojiko pensou, olhando para eles com tristeza. Mas então, Barba Marrom apareceu e segurou os canos para que não caíssem sobre os 6 chapéus de palha. Ele olhou para César e passou um tubo sobre ele, fazendo com que o ar voltasse para os Mugiwaras. "Marrom?" Vivi perguntou, olhando para ele. "Se for ele nos salvou", disse Cenoura com alegria. Barba Marrom apenas olhou para eles com raiva e disse: "Eu acordei, tripulação dos chapéus de palha", mas diante deles formou-se uma névoa com um rosto que dizia: "Quem é você?" "Ah, certo. Meu habilidoso subordinado, Barba Marrom. O que aconteceu com você? Você está tão queimado que é uma dor olhar para você, você me enganou. Eu confiei em você." O enorme barbudo gritou furiosamente. "Chororó, não fique com raiva. Estou surpreso que você ainda esteja vivo depois de lutar contra os irmãos. Crianças, este lugar é perigoso. Entre no balão de gás voador aí", gritou César após se reformar. As crianças correram para fora e quando os Mugiwaras iam detê-las, César causou uma grande explosão com sua habilidade de detê-las. Depois disso, ele partiu em uma nave elevada por um balão de gás e saiu do local destruído para levar as crianças ao laboratório. Porém, quando ele saiu, certas pessoas saíram do esconderijo. "Obrigado por nos salvar, Luffy-kun", Nojiko disse, abraçando-o. "Sem problemas, pelo menos consegui evitar algo sério", disse Luffy com um sorriso. "Isso mesmo, e ele acredita que você foi capturado no laboratório dele", disse Nami com um sorriso. "Pelo menos conseguir essa habilidade é útil para essas coisas", disse Luffy. "Fufufu, e para outros tipos de coisas também, Capitão Sam. Gostaria que usássemos isso de forma apaixonada", disse Robin, abraçando-o. "Talvez, mas agora devemos salvar as crianças e frustrar os planos de César. Vamos nessa aventura", Luffy disse com seu sorriso característico de Defin do capítulo 20.